Hoje nós estamos aqui com esse personagem, Carlinhos de Queiroz, esse homem tão inspirador, né, que inspira tantas pessoas, que nós estamos aqui no aniversário da igreja e ele tem nos inspirado a imitar Jesus de Nazaré. Eu disse para alguns amigos que eu estou me sentindo como Marta e Maria quando recebeu Jesus em casa. Poxa. Ele está ficando na minha casa. É como se eu estivesse recebendo Jesus em casa. Fala pra gente aí de onde que você é, cidade e outra coisa. Quanto tempo faz que você está na caminhada, né? Andando com Jesus de Nazaré, se você nasceu lá evangélico ou você encontrou com ele no caminho? Eu sou filho de Fortaleza, nasci em Fortaleza ali no meu lindo Ceará, mas eu moro hoje numa cidade, é o primeiro município ao norte de Fortaleza. Quem vai, por exemplo, para Teresina, quando a gente sai de Fortaleza, passa por Caucaia. Eu moro em Caucaia, já tem aí mais ou menos uns 17 anos que eu moro aí nesse local. É um sítiozinho, um presente que Deus me deu. E eu moro aí. A Dinha, meus filhos moravam com a gente aí. Bem, é aí que eu vivo e bom demais estar aqui nesse lado desse meu torrão tão grande que é esse meu Brasil. Transitar por esse Brasil é sempre um encanto e é sempre um aprendizado muito legal. E estar com você, Martiliano, está sendo muito legal também para mim. O acolhimento aí na sua casa, no seu ambiente. Eu sempre digo que o lar, a família, é um ambiente de muita privacidade. Então, quando você abre a porta para que eu chegue na sua casa, é uma sinalização de confiança. Eu fico muito feliz com isso e te agradeço aí estar aqui com você e participando aqui do aniversário da igreja. Está sendo muito bacana. E a sua experiência com Cristo? Você nasceu no lar evangélico ou conheceu Jesus depois? Quando eu me dei conta que era gente, né, quando a cabeça começou a raciocinar e perceber mundo, eu me percebi dentro de uma família, meu pai, né, minha mãe, meu pai pastor, um pastor assim desse estilo de pastor que vai construindo o pastorado com a própria vida. Ele não teve o privilégio de fazer teologia, até porque ele vinha de uma história de vida muito simples. Meu pai aprendeu a ler lendo a Bíblia. E foi evangelizando, foi acolhendo pessoas. Ele tinha se convertido em 1927 na Assembleia de Deus. E depois é que ele veio para esse outro movimento chamado Igreja de Cristo no Brasil, que é um movimento que se organiza em 1932. Meu pai ficou viúvo em 1945, e aí tinha 7 filhos, fez uma migração para Fortaleza. Quando ele ficou viúvo, ele morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí ele encontra uma menina que hoje é a minha mãe, né, que é a Ritinha. Casou-se com a Ritinha. Do primeiro casamento eram 9 filhos, faleceram 2, ficaram 7. Do segundo casamento, 8 filhos, faleceu um logo ainda na infância e ficaram 7 também. E eu sou filho desse segundo casamento, então eu já me reconheci na cidade de Fortaleza, num bairro de periferia, um bairro chamado Campo do Pio, um antigo bairro de Fortaleza, onde tinha muitas crianças e famílias migrantes, tanto da zona rural do Rio Grande do Norte quanto do Ceará. E é daí que eu... Então eu já nasci no mundo evangélico, aprendendo Bíblia. Às vezes o pessoal tinha aquela história era uma música que o pessoal cantava: qual foi o dia que você decidiu? Foi numa segunda, foi numa terça? Aí criaram na música qualquer dia, porque eu não sabia nem qual era o dia que eu tinha tomado uma decisão. Então eu não tive essa experiência de ter tido um dia de decisão. Eu acho que foi todo um processo de assimilação do evangelho, de aprendendo Bíblia. Então eu já me vi dentro de uma igreja evangélica. Fui batizado bem criança, em 1966, eu tinha 12 anos, né? Então eu já nasci numa família com esse perfil evangélico daquela época. Igreja de periferia muito simples, que tinha 2 grandes temas. Os 2 grandes temas da nossa igreja eram: os meninos não vão passar fome e eles não vai faltar estudo para eles. Então o investimento era na educação da garotada e o mínimo de alimentação para o menino sobreviver. E eu nasci numa igreja que preparou os meninos hoje, que é o Enem, na época era o vestibular. A igreja tinha um salãozinho onde tinha aulas de reforço e aulas de preparação para enfrentar o vestibular. Tem uma frase que eu uso, Carlinhos, que eu desconfio que eu ouvi você falando, eu peguei para mim. Se for sua, você já fala assim: essa foi o que disse mesmo. Parece que eu ouvi o senhor dizendo. Jesus é um personagem, assim, o Jesus de Nazaré é um personagem tão extraordinário, transformador, inspirador, que se tudo que a gente sabe sobre ele, sobre a Bíblia, sobre Deus, no final for mentira, é um privilégio ter seguido Jesus de Nazaré. É isso mesmo.
É isso mesmo. Essa frase é sua? Se Então eu copiei do senhor. Se eu não disse, eu tenho que dizer. Não, mas eu digo sempre isso. Eu digo que Jesus é um personagem tão extraordinário que até o cara que não acredita nele, pegando os textos bíblicos, pegando o Sermão do Monte, pegando as orientações e tendo a vida de Jesus, digamos que o cara não acredita em Jesus, mas ele diz assim, eu vou traçar um perfil humano baseado nesse Jesus Cristo de Nazaré e vou tentar viver esse perfil. Já vai ser suficiente para ser um cidadão de vida muito bonita. Então, digamos, por favor, não estou dizendo, digamos que esse personagem que está ali fosse, digamos que fosse uma invenção. Valia a pena você traçar esse personagem e dizer, eu vou seguir essa invenção porque eu vou ser um ser humano fantástico, inusitado. Então, eu animo a todas as pessoas, todo ser humano, onde eu tenho oportunidade, eu digo, leia sobre Jesus, aprenda sobre Jesus e viva o que Jesus viveu. E quando você vai falar sobre grandes líderes, né, você pega o Nelson Mandela, você pega, por exemplo, Gandhi, né, Mahatma Gandhi, todos eles dá para se perceber, né, Martin Luther King, são líderes pessoas que marcaram a história da humanidade e procuravam de alguma maneira ser imitadores ou seguidores ou orientados na vida a partir do jeito de ser do Jesus Cristo. Inclusive o Gandhi tem aquela frase que ele diz que eu amo o vosso Cristo, mas eu não acredito no vosso cristianismo. Não acredito no seu cristianismo. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Para ser mais preciso no argumento, essa cristandade que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, o que o senhor tem para falar sobre isso? Me parece que é um outro Cristo que foi inventado aí nesse modelo religioso. Na verdade, quando você vai para o Evangelho e a história de Jesus, é isso mesmo, é um Jesus simples, encantador, que quando nasce na pequena Belém Efrata, o texto diz lá, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel, então ele não tem o perfil do palácio, ele tem o perfil da pequena Belém Efrata. Quando vai viver infância e adolescência, voltando da fuga do Egito, vem lá para desprezível Nazaré. Quando tem a oportunidade de fazer uma entrada triunfal, vai montado no jumentinho. Então, assim, é fantástico. Jesus de Nazaré é, de fato, um ser encantador. E aí, diante dessa cristandade, me parece que o Cristo do Evangelho nem caberia em alguns auditórios. Eu acho que ele nem seria aceito em alguns palcos. Ele não seria aceito em alguns movimentos religiosos do nosso tempo dentro da cristandade. Eu acho que Jesus não seria nem convidado. Não seria nem convidado. Eu acho que se você pega aquele cenário onde está... Isso eu ouvi de um amigo meu há poucos dias e eu estou trabalhando um pouco essa elaboração na minha própria cabeça. Ele dizendo assim, você tem Barrabás, você tem Jesus e tem Pilatos. Se você olhar para o cenário de hoje, o pessoal, um segmento, está escolhendo mais o Barrabás, o cara violento, o cara safado, o cara que... Eu conheço pouco do Barrabás, mas assim, pela história dá para perceber que era um bandidão. Né? Ele era um revolucionário, o Barrabás. Mas ao mesmo tempo um cara com um espírito de maldade, né? E aí os caras preferem o Barrabás do que Jesus. Preferem o Pilatos do que Jesus, né? Quando você vai para esses cenários e você vê a descrição que se faz do Cristo da religiosidade do momento, me parece um magnata sentado num tronão, com as coroas bem todo cheio de ouro e não sei o quê. Quando você vai para a história, não tem nada a ver com isso. É uma manjedoura, é periferia, é a terra de Zebulon, Galiléia dos gentios, né? É o Pedro pescador, é o Tiago. Né? Então, gente muito simples. É a Maria Madalena, é a mulher samaritana. Gente que anda com Jesus que não faria parte dos palcos das nossas celebrações religiosas. Não seriam nem chamadas, não seriam nem convidadas, não teria chance nem de cantar, nem de falar. Então esse Jesus que foi rejeitado no seu tempo, nos templos, acho que seria rejeitado nos templos dos nossos dias. Na descrição de Marcos, Jesus vai 3 vezes ao templo, nas 2 primeiras vezes dá maior confusão e na terceira ele é crucificado. Então a gente precisa repensar quando a gente está falando do Jesus Cristo de Nazaré, de que personagem nós estamos falando? Quem é esse Deus que se revela no Jesus de Nazaré? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi pela primeira vez do Paul Freston, um amigão meu. Ele cita a frase de quem eu não lembro agora, que é o Deus que humildemente ama. Ele fala sobre esse Jesus Cristo, que é o Deus que humildemente... Eu gosto muito dessa descrição, dessa tentativa, dessa forma de apresentar Jesus como sendo o Deus que humildemente ama. Isso, para mim, é
é fantástico, não é o poderoso, não é? É o Deus que ama poderosamente, é o Deus que humildemente ama, que ama poderosamente. Vou trazer um personagem que o senhor deve conhecer muito bem para a conversa, que é o Kierkegaard. E ele fala sobre espiritualidade. Aí ele fala que existe 2 tipos de adoradores. Aquele que adora o Deus falso com o coração verdadeiro e aquele que adora o Deus verdadeiro com o coração falso. Por que eu estou trazendo esse assunto sobre espiritualidade? Porque hoje no Brasil, a gente tem muitas teologias. A gente tem a antiga, que já virou a antiga teologia da prosperidade. Aí a gente depois teve o advento da teologia agora do coach. E agora chegou no Brasil, a partir de 2018, aparece aqui no Brasil, vem importado dos Estados Unidos, a teologia do domínio. E a gente vive de certa forma, hoje tem as estatísticas, tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja no Brasil, que são os chamados desigrejados. E você vê muito hoje pessoas na teologia do coach, por exemplo, falando sobre espiritualidade. Então, como que a gente pode vivenciar a espiritualidade fora dessa sala de comunhão? E eu estou usando a palavra sala para não ficar falando templo, porque eu entendo que espiritualidade verdadeira ela acontece no chão da vida, no dia a dia, são nos encontros, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser num poço. O Zaqueu estava em cima da árvore e teve um encontro com Jesus de Nazaré. A outra mulher estava lá no poço, teve um encontro com Jesus de Nazaré. Então, como que a gente pode discernir uma verdadeira espiritualidade diante de tantos modelos, diante de tantas propostas de espiritualidade que a gente vê hoje aqui no Brasil? Assim, a espiritualidade era uma experiência humana, né, que está focada na subjetividade, na dimensão mística da existência. E aí eu digo o seguinte, espiritualidade ela pode ser boa e ruim. Você tem várias formas de espiritualidade. Você pode ter manifestações de espiritualidade no cara que pega um objetozinho religioso para ganhar o jogo de futebol. Do atleta que põe um amuletozinho ali perto a palavra amuleto pode ser pejorativa, mas põe ali uma crença, um objeto dele para facilitar, para pegar o pênalti, para não pegar o pênalti. Então você tem, digamos, várias manifestações de religiosidade e espiritualidade em vários lugares, de várias maneiras. Tem espiritualidade para o mal, tem espiritualidade para manipulação, tem espiritualidade de mercado. Eu gosto, e é uma opção minha, não é, de traçar um tipo de espiritualidade baseado no perfil do Jesus Cristo de Nazaré, que é, primeiramente, uma espiritualidade batizada de amor. É uma espiritualidade onde os sinais da misericórdia e da generosidade estão muito evidentes. É uma espiritualidade marcada pela ternura. É uma espiritualidade marcada pelo serviço ao próximo, pelo cuidado das pessoas. É uma espiritualidade muito humana. Então eu faço um tipo de... Eu traço para mim, eu tenho um livro que é Em Busca da Espiritualidade, o Mercado da Fé, o Evangelho da Graça, e na parte final eu faço uma proposta onde a espiritualidade pode ser vivida, a gente olhando para a vida do Jesus de Nazaré, né? Então, por exemplo, aquela oração do São Francisco, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz, aonde houver guerra, que eu leve amor, aonde houver guerra, que eu leve paz, que eu leve reconciliação. Então, esse tipo de espiritualidade me encanta. E é a minha opção de vida, é buscar essa espiritualidade e usar algumas disciplinas, a disciplina da oração, a disciplina do silêncio, a disciplina da contemplação, a disciplina da peregrinação, para ir fortalecendo esses caminhos da minha espiritualidade. Tenho dificuldade com a espiritualidade que inspira violência, que inspira vingança. Então você vai para esses cenários aí religiosos, você tem muitas manifestações de espiritualidade que ensinam o cara a ser um guerreiro, da espiritualidade. Onde é que tem guerra em Jesus, gente? Ele combate o mal, ele combate a maldade, mas ele inclusive diz que as armas da nossa luta, o jeito da gente viver, não tem a ver com as armas da milícia. Paulo fala sobre isso, né? Jesus diz assim, vocês não entendem o mundo de onde eu sou. Quando os discípulos querem que Jesus peça fogo do céu para queimar os seus opositores, Jesus diz, vocês não entendem de que mundo eu sou, vocês não estão compreendendo a minha história, vocês não estão entendendo a minha proposta de vida, né? A proposta de Jesus é vida, a proposta de Jesus é ressurreição,
A proposta de Jesus é que nós estejamos nadando no mar do amor, no mar da justiça. A proposta do Jesus de Nazaré, feliz o que tem fome e sede de justiça. Então tem uma espiritualidade aí, inclusive sinalizada no Sermão do Monte, ali nas Bem-aventuranças, que a gente pode pegar como indicadores para saber se a nossa espiritualidade está marcada pelos indicadores das virtudes do Evangelho, das Bem-aventuranças, os pobres de espíritos mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de coração, né? Puros de coração. Eu acho que dessa maneira, olhando para Jesus, para a sua história de vida, a vivência dele com os discípulos, nós podemos aprofundar a nossa dimensão de espiritualidade e sermos seres humanos mais encantadores, né? Uma espiritualidade que faz com que cada um se torne um ser humano mais pleno e mais completo, onde esse substrato da vida se manifesta em todas as relações da existência, o maridão que ama a esposa, o pai que ama os filhos que amam seus pais, uma espiritualidade que tem implicações nas vivências familiares, tem implicações nos espaços de concorrência, inclusive, respeitando a concorrência leal no trabalho, a partir de uma espiritualidade que respeita o talento, a habilidade do outro, o conhecimento do outro, a capacidade produtiva do outro. E aí você pode ter concorrência leal, você pode ter disputas que são éticas e corretas dentro do contexto das vivências humanas. No caso dos nossos irmãos desigrejados, legal. Como a gente consegue hoje, porque é o seguinte, a maioria das pessoas que são desigrejadas, as estatísticas dizem o seguinte, que eles tiveram algum tipo de frustração religiosa, né? Com a figura, com essa figura empoderada do pastor, do templo, essa ideia. E como dialogar com esses nossos irmãos para que a gente possa hoje criar de alguma forma um ambiente confiável, porque existem muitas pessoas que de fato foram feridas, humilhadas e etc. Então, como criar um ambiente confiável onde eles possam se reconectar com essa... Porque a igreja, ela está para além da geografia. A igreja ela é um corpo místico, né? Ela não cabe... O dia que a igreja caber dentro de uma realidade institucional, ela deixou de ser igreja. Exatamente. Ela passou a ser instituição apenas, CNPJ. Mas a igreja é o corpo místico de Jesus. Como a gente dialogar com esses nossos irmãos que hoje é uma grande maioria, hoje as estatísticas dizem que tem mais gente desigrejada do que dentro da igreja hoje no Brasil. Deixa eu ver se eu coloco isso pegando dois segmentos, o segmento católico e o segmento evangélico. Eu espero que eu me explique bem e que eu não esteja equivocado nessa informação mais descritiva do que no diagnóstico. Mas você vai ter, por exemplo, nos dados estatísticos de algum tempo, você tinha o católico, o ex-católico, então quem é que é ex-católico, anota ali o ex-católico, e o católico não praticante. Então o cara foi lá, foi batizado quando criança, no casamento dele ele teve um momento de celebração de uma missa e tal, mas ele não é um praticante, né? Então aí vai lá, o ex-católico e o católico não praticante. Eu acho que o mesmo fenômeno começou a se manifestar também no mundo evangélico. Eu podia citar, quem sabe, o Rubem Alves aí, o Gilberto Freire, como esses ex-protestantes, né? Dos caras e muitos outros que é um ex-protestante, digamos, pensando em estatística, do jeito que tinha o ex-católico e o católico não praticante, a estatística deveria ser o ex-protestante e o protestante não praticante. E aí você tem um outro segmento, que não é que ele não é mais protestante ou não é mais evangélico, ou ele não é, ou seja, não dá para você dizer você tem ex-protestantes, mas assim, você vai ter um outro segmento que o cara não deixou. Ele ainda se identifica como, não, eu sou evangélico, mas você é de qual instituição? Não sou mais dessa instituição. Eu tenho um grupo que se reúne na minha casa. Você vai para Goiânia? Não vai para a igreja. Então ele inclusive é praticante, ele não podia estar na categoria do não praticante porque ele é praticante. Eu conheço muitos grupos que não estão dentro das instituições denominacionais, mas eles têm grupos de convivência. Eles oram juntos, eles celebram um modelo de ceia, eles têm uma convivência de partilha de bens, as ofertas são para distribuir entre eles. Então, acho que o termo desigrejado não é adequado para esse pessoal. E poderia até chamá-los de desinstitucionalizados. Eles têm as experiências sociológicas de vivência de comunhão, de partilha, uma vivência de igreja, mas não no mesmo modelo das igrejas institucionalizadas. Então, eu acho que eles são mais desinstitucionalizados do que desigrejados. Porque desigrejado nós temos muitos. Pensando no conceito mais
bíblico e neotestamentário de igreja, que é povo de Deus, que se reúne em comunhão, que divide suas dores, suas aflições e tal, você vai ter muita gente na instituição que é desigrejado. O cara que vai no domingo, mas ele não tem convivência de igreja nenhuma, ele é um frequentador daquele ambiente, e você tem um número muito grande de frequentadores que não tem uma experiência de comunhão, no sentido de igreja. Se é comunhão, o cara está na instituição e é um desigrejado. Então o termo desigrejado, se é que a gente quer continuar utilizando, ele precisa ser ampliado. Usando essa conotação mais neotestamentária, se igreja é comunhão, é vivência em comunhão, partilha e tal, se é isso que é a igreja, tem muita gente na instituição que vai um culto no domingo, que vai no outro domingo e tal, mas não tem experiência de comunhão. Gente que vai há mais de 2 anos na mesma igreja, eu conheço pessoas que confessam isso, que não é nem conhecido pela comunidade, que não tem nenhum um grupo de convivência de oração ou de intercessão, nenhum tipo de comunhão local. Então, se é que a gente quer continuar usando o termo desigrejado, a gente tem que melhorar essa conceituação ou essa compreensão e ampliar a pesquisa. E aí, nesse caso, o desigrejado, que eu acho que, por exemplo, para uma pesquisa estatística, não sei como é que funcionasse, nem funcionaria, porque teria que ter um conceito teológico, bíblico, para chamar a pessoa desigrejada. Eu acho que deveria ser continuar a pesquisa em nome de o ex, como faz, a não ser que se mude a nomenclatura para todos, o ex-evangélico e o evangélico não praticante, como você tem para o católico, o ex-católico, o católico não praticante. Acho que isso aí seria o caminho. Sobre o que é chamado de desigrejado, alguns grupos fora da instituição estão hoje mais igrejados do que quando estavam nas instituições. Eu conheço vários grupos, posso falar de grupos em Fortaleza, grupos no Recife, de pessoas que se reúnem, que têm comunhão, que têm seus cânticos, que têm suas liturgias, que têm suas formas menos institucionalizadas, onde não precisa daquele pastor institucional, mas eles se pastoreiam, se cuidam, e aí eles são mais igrejados do que muitos que estão na instituição achando que estão igrejados, né? Eles são muito mais igrejados. Então, eu acho que tem uma questão de termo aí que precisaria ser melhor discutida. Só reafirmando, tem muita gente participando da instituição que está totalmente fora da vivência comunitária. É chamado crente nominal, né? É o crente nominal, é o cara que vai porque é mais um frequentador, porque vai para um lazer no domingo à noite, é um lazer religioso, é o cara que vai porque a esposa vai, é o cara que já foi de igreja na adolescência e juventude, tem o hábito e ele quer continuar tendo o hábito de ir, mas ele já está, nesse sentido, dentro da instituição, mas é alguém sem a vivência de comunidade ou a vivência de igreja. Tem gente que está fora da instituição, quero enfatizar esse dado, essa informação, gente que está fora da instituição, mas encontrou um grupo de convivência comunitária que parece muito mais com a expressão igreja, aí do Novo Testamento, do que a igreja institucional que ele participava. E a gente vai ter que ter paciência de olhar para isso, inclusive com celebração, até para que num dado momento da história isso seja reconhecido como um movimento belo do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Eu fico vendo algumas pessoas que são bem institucionalizadas fazendo uma crítica pesada sobre isso. Eu não vejo assim, não. Eu vejo com o olhar de quem precisa ter paciência, dizendo que o que vem de Deus e for de Deus vai se instalar e vai achar seu próprio processo de continuação. E se for evangelho que está nesses grupos, se tem evangelho, se tem fermento do evangelho, esse fermento vai ter um poder de capilaridade e não vai demorar a ser reconhecido, a ser percebido. Isso aconteceu com o pentecostalismo. O pentecostalismo, quando começou no Brasil, sofreu muitas perseguições, porque as pessoas não compreendiam esse movimento que estava fora do esquema da estrutura religiosa da época. Era um movimento totalmente novo. 1910, 1911, começa um movimento religioso que não se conhecia no Brasil, por exemplo. E depois vem... Eu fui garoto, adolescente, vendo frases pejorativas, críticas de pastores contra os movimentos pentecostais, pastores de igrejas batistas, presbiterianas. Estou citando essas duas porque era o público que eu tinha mais acesso. Aliás, as referências que eu tinha mais acesso. Eu vi frases do tipo assim, isso é movimento de demônios. Vi isso de o cara pregando sobre a minha sogra, que tinha uma percepção mais pentecostal, né? De meu pai, do pessoal chamando o movimento que ele fazia parte de ramo murcho, né? Então você vai ter certos processos
aliás, certas manifestações e certos movimentos religiosos que a gente precisa ter paciência para ver em que é que isso vai desembocar. Bom, agora eu quero fazer, tem como propósito fazer duas perguntas assim mais provocativas e um pouco mais técnicas, né? Pode ser? Vai lá. Se eu não conseguir, tu mesmo responde. Bom, primeiro o senhor falou que teve uma experiência missionária em Angola. Na Angola e estava um período de guerra. É isso, né? É isso. Período de conflito, etc. O Dietrich Bonhoeffer, Segunda Guerra Mundial, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte: ser mal é pior do que fazer mal. O senhor conhece essa frase, né? Uhum. Do Dietrich. Então, porque ele está vendo que há um opressor, há um anticristo, há um diabo que oprime, que destrói, e ele como pastor, porque toda a igreja alemã, seja protestantes e católicos, a maioria estava com Hitler nesse período. E o Dietrich está dentro daquele grupo que diz, não, a gente precisa fazer alguma coisa... Precisa resistir. Ser resistência. A gente agora é voz de resistência. Então, como o senhor trabalha a questão da não arma e etc., eu entendi. Agora, como conseguir dialogar com essas realidades que ele fala? Se o senhor pudesse não precisa, mas se o senhor pudesse prender esse conceito dele, que ser mal é pior do que fazer mal. Eu acho que tem um texto bíblico muito parecido com isso, que é pior do que quem faz o mal é quem louva a quem faz o mal. Aplaudir a quem faz o mal é pior do que o cara que praticou o mal. Então, tem gente que se esconde atrás de uma capa hipócrita e ele tem toda a maldade dentro dele e ele fica aplaudindo quando o outro mata, quando o outro faz a maldade, ele celebra dentro dele. Aí o texto bíblico vai falar sobre isso, dizendo pior do que quem faz o mal é quem louva a quem faz o mal. Então, acho que está nessa dimensão, né? Porque o outro já faz o mal, já é muito ruim. E se eu estou aplaudindo, eu estou não só alimentando o que o outro está fazendo, eu estou referendando que isso é bom e posso ir tornando esse mal cada vez mais, pavimentando essa possibilidade do mal continuar destruindo. Por isso que no Evangelho a nossa luta é do bem contra o mal. Destruir o mal praticando o bem. Eu sou totalmente contra essa história de tirar a vida do outro. Eu acho que Então, mas no caso aqui do Dietrich Bonhoeffer, ele é uma voz de resistência. Por exemplo, lá no período que o senhor esteve como missionário, e como que a gente tem que se posicionar nesse sentido? Então, a gente está tendo um período há um opressor, e qual que é o nosso posicionamento de resistência? A nossa resistência é o amor? É o amor. É o amor. Então, por exemplo, você não dialoga com o posicionamento do Dietrich, no caso que ele participa do planejar a morte de Hitler, etc. Eu tenho dificuldade no meu contexto. Eu acho que a gente tem que compreender a realidade de cada pessoa, de cada situação. Tu imagina você estar aqui com a sua filha, tem um cara com a arma na cabeça da sua filha e você tem a chance de estar no terceiro andar de um edifício, você tem a chance de empurrar o cara, né? Eu tenho receio de criar umas teorias assim que sejam totalmente amplas, né? Por isso que toda lei tem um parágrafo, tem um adendo, tem uma alternativa, né? Então, diante do mal, diante de uma decisão sobre o mal, eu quero que se manifeste o mal sobre a minha filha, e o cara com a arma na cabeça dela, eu tenho a chance de pegar esse cara, eu vou fazer a opção de pegar o cara, né? Eu estou colocando teoricamente as situações da vida, a gente tem que compreender cada situação e cada realidade. Do ponto de vista teórico, eu sou eu sou da opção de que você tem que resistir, né, e não ser passivo. Uma resistência ativa, mas não uma resistência que propõe a violência contra o outro. Eu gosto muito da ideia e do jeito do Jesus de Nazaré. O Jesus poderia ter feito com o Judas muitas desgraças, e ele não fez. Ele dá ao Judas a chance de molhar o seu pão no vinho de Jesus, né? Me refiro a Jesus quando dá a chance. Ele podia pedir fogo do céu para eliminar seus algozes, e ele não elimina seus algozes. Ele ora por eles, ele intercede por eles. Então, eu acho que a vida, pensando em futuras gerações, pensando em porque eu posso resolver o meu problema aqui de imediato e não resolver para toda a geração. Então, implantar o paradigma da resistência com paz, isso pode ter uma transformação mais duradoura, mais a longo prazo, mas ela vai se manifestar. E eu acredito nisso, é uma forma como eu acredito. Eu acredito que a paz
é quem vence toda forma de maldade. Eu acredito que o amor consegue banir a violência e o ódio. Então, quando eu estive em Angola, por exemplo, quando eu digo que eu estive num país em guerra, e respeito as pessoas que naquela situação de guerra estavam em combate, eu tenho que respeitar essas realidades, mas eu não estava no combate. E se eu tivesse que fazer a opção, eu não faria a opção de ir para o combate. Eu estava porque eu estava socorrendo as pessoas sofridas. Eu estava porque a minha tarefa ali era ajudar as pessoas vitimadas pela guerra. O que faz, por exemplo, o pessoal Médicos Sem Fronteiras e tantas outras instituições que em situações de guerra vão para socorrer gente que arrisca a vida, né? Eu sou da ideia de que o diálogo, a conversa, a negociação é muito melhor do que partir para o poder bélico. E aí vai ter um cara que tem mais poder e que acha que pode pegar o navio dele e pegar um transatlântico e pegar arma atômica e matar o outro. Eu acho que esse não é o caminho. Esse é o caminho da autodestruição. Por isso que em guerra, né, se é uma frase muito conhecida nas situações de guerra, eu ouvi pela primeira vez essa frase em Angola, né? Em guerra não tem vencedores nem perdedores, todos perdem. Todos perdem. Essas lutas violentas, todos perdem. É isso aí, galera. Isso aqui foi um papo com Carlinhos de Queiroz.